Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. É uma alegria muito grande para nós podermos, nesta noite, estarmos reunidos para celebrarmos esse culto de louvor e adoração a Deus. Que nossa intenção seja exatamente aquela que Deus espera, que possamos estar aqui com o desejo de adorá-lo em espírito e em verdade. E queremos agradecer a presença de todos os irmãos e irmãs e especialmente daqueles que nos visitam, do nosso irmão Cláudio, eu não sei o nome da Ruth, Cláudio e a Ruth vieram de Aguaí, especialmente para estarem conosco aqui nessa noite. E também temos hoje a primeira visita do Davizinho, filho da Pamela e do Lucas, que agora está com quanto tempo? 48 dias, e já dando um bom exemplo, frequentando a igreja, né? Desde pequenininho. Então estamos muito contentes aqui. Os outros todos são nossos conhecidos, né? Então sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de convidá-los para que abrissem suas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 2. Nós estamos fazendo uma exposição dos primeiros 3 capítulos do Apocalipse, e estamos agora na parte final do capítulo 2, falando sobre a igreja em Tiatira. Houve um tempo em que Jesus Cristo, perto do final do primeiro século da era cristã, ele resolveu se revelar à sua igreja, não só no tempo, mas ao longo de todos os séculos, e entre todas as igrejas que existiam já estabelecidas naquela época, ele escolheu 7 na Ásia Menor. Nós já vimos esse mapa, uma espécie de círculo, semicírculo, né? Aonde a pessoa podia ir, então, de cidade em cidade, entregando para cada igreja uma carta. E os princípios dessas cartas são princípios eternos, são princípios que valem para toda a eternidade, e são princípios que dizem respeito, inclusive, a nós no dia de hoje. Obrigado. Então, nós queremos expandir ao máximo algumas ideias que se encontram nessas cartas. Então, vamos reler o texto de Apocalipse capítulo 2, versos 18 a 29, que trata dessa epístola em Tiatira. Ficamos 2 semanas sem ler, mas hoje gostaria de reler novamente para refrescar a nossa memória sobre os elementos que são tratados aqui nessa epístola. Lembre-se que é Jesus Cristo quem está ditando essas palavras que o apóstolo João está escrevendo e depois irá encaminhar para cada uma das igrejas. Então Jesus diz assim, verso 18: Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança,
e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então, somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por isso que a gente crê que essa mensagem seja uma mensagem com valor perene e não somente para aqueles dias. Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer o Senhor por esta noite. Queremos te agradecer pelo privilégio que temos de estarmos reunidos aqui. Sabemos que foi o teu Espírito quem nos congregou nessa noite, nesse local, e é maravilhoso sabermos que onde estiverem reunidos pessoas que são parte do teu povo, ali também o Senhor estará presente no meio deles, e como falamos ontem à noite e hoje de manhã, todas as vezes que o teu povo se reúne, ali o Senhor ordena a sua bênção. E nós queremos pedir que nessa noite não seja diferente. Teu povo está aqui reunido, com as mãos estendidas, os ouvidos abertos, os olhos bem abertos para ver, ouvir e receber de ti aquilo que o Senhor tem para dar a cada um de nós, de acordo com a nossa própria necessidade, porque nós sabemos que tu nos conheces e sabes aquilo que nós estamos realmente precisando. Então, rogamos que o Senhor venha, se faça bem presente no nosso meio e nos abençoe ricamente. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Amém. Bom, nós falamos na última mensagem acerca desses olhos de Jesus, que são descritos aqui no versículo 18. Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, né? E que os olhos de Jesus, descritos dessa maneira, indicam que seus olhos são penetrantes e enxergam não apenas tudo o que fazemos às claras, mas principalmente as coisas que nós fazemos escondido. Mas não para por aí, daqui a pouco nós vamos ver que ele conhece ainda mais detalhes, né, das nossas vidas, o que deve nos encher de santo temor diante de Deus. O olhar de Jesus era capaz de cortar pelas camadas mais grossas da hipocrisia e da pretensão
nos dias em que viveu entre nós. E eu queria dar a vocês duas ilustrações. A primeira, nós encontramos quando Cristo foi a uma sinagoga. Era um dia de sábado. Havia na sinagoga um homem que tinha uma das suas mãos completamente secas, e todos os líderes judeus, os fariseus, os escribas, estavam de olho em Jesus para ver se ele iria ou não curar aquele homem no dia do sábado, né? Então, mesmo que eles não disseram nenhuma palavra, mesmo que eles não perguntaram a ele absolutamente nada, Jesus sabia exatamente o que aqueles homens estavam pensando. Sabia exatamente o que eles estavam imaginando, se ele iria ou não curar aquele homem naquele dia. Então, a Bíblia nos diz, e esse é um dos raros momentos em que a Bíblia nos revela um lado de Cristo que normalmente parece não existir, e muitos gostariam até que não existisse, né? Todo mundo gostaria de que Cristo fosse sempre aquela imagem sempre só do bom pastor, que cuida da ovelhinha, sempre alguém muito amoroso e etc. e tal. Mas Marcos 3,5 nos diz o seguinte, que olhando para aquelas pessoas que ele sabia o que estavam pensando, indignado. Então ele tinha uma emoção de indignação que certamente se tornou visível e aparente, né? Porque se alguém escreveu que ele estava indignado é porque foi perceptível, não é uma coisa... E condoído, ele ficou machucado por dentro por causa da dureza do coração daquelas pessoas que não queriam que Jesus curasse o homem que estava necessitando de cura apenas porque era o dia do sábado. Mas como nós sabemos, o sábado foi criado por causa do... O sábado foi criado por causa do homem, do ser humano, e não vice-versa. Portanto, o sábado está a serviço do homem e não o homem a serviço do sábado. Essa é a grande verdade bíblica que muita gente se recusa a entender. Então, adventistas são um desses grupos, e outros grupos que guardam o sábado, como os próprios judeus e etc., né? Então, conduído com a dureza do seu coração, Jesus disse ao homem, note essas palavras, a mão dele era uma mão seca, né? Ressequida, e Jesus disse para ele, estende a mão. Como ele poderia estender a mão se a mão estava seca, né? Mas é que junto com o mandamento e a ordem para ele estender a mão, né? Veio o poder divino que restaurou aquela mão à sua plena função, e ele então, a Bíblia diz, estendeu-a e a mão lhe foi restaurada, né? E nós devemos dar glória a Deus por esse fato. E eu estava conversando com o Cláudio um pouco antes do culto começar. A última vez que eu vi o Cláudio, ele estava internado na Unimed, acho que foi a última vez que a gente se viu, né, Cláudio? Ele estava internado na Unimed e os médicos não sabiam o que ele tinha, né? Então nós estivemos ali, conversamos um pouco com ele, oramos um pouco e com ele também. E ele, naquela ocasião, me disse, olha, um dia eu vou te fazer uma visita lá na tua igreja, né? Pois não é que é um homem de palavra mesmo que veio, né?
trouxe até a Ruth para nos visitar junto também. A Ruth não assumiu nenhum compromisso, mas veio junto. Então ficamos felizes. E o Cláudio, em poucos minutos ali, porque eu sabia que ele tinha estado muito mal no passado, eu perguntei para ele como é que estava a saúde dele, ele disse que estava bem, e ele disse que daquela situação lá no hospital, acabou se desenrolando um problema renal muito grave, e que durante 9 meses ele teve que fazer hemodiálise. Aí eu falei assim, e aí parou? Ele falou, parou porque Deus me curou e eu estou completamente liberto disso. Então, é como a mão estendida. Eu quero que vocês entendam que o Senhor, na sua descrição, não, como a Bíblia diz assim, não depende de quem quer nem de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Deus ainda pode fazer grandes milagres, como ter curado a mão daquele homem e ter feito alguém que estava em diálise há 9 meses ser liberto, porque normalmente é um caminho sem volta, né? A gente sabe disso. A pessoa começou com diálise, não tem volta, a não ser que Deus realmente intervenha. Então, foi um testemunho maravilhoso, breve, que ele deu para mim, e eu queria que todos vocês soubessem que o nosso Deus ainda é capaz de fazer coisas assim. O segundo caso, acerca do olhar de Jesus, envolve um dos apóstolos do Senhor, Pedro. A história começa com Jesus dizendo que dali a alguns instantes o pastor seria ferido e o rebanho seria disperso e todos os seus apóstolos iriam abandoná-lo. Então, Pedro, diante dessa afirmação de Cristo, faz uma asseveração arrogante e bastante pretensiosa, né? Ele diz o seguinte ao Senhor Jesus em Marcos 14, 29. Disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Né? Ele nem falou assim, eu não me escandalizarei, ele falou, eu jamais, né? Escandalizarei. A essa postura arrogante, essa postura pretensiosa de Pedro, Cristo respondeu da seguinte maneira. Marcos 14:30 diz, respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Horas mais tarde, Jesus estava sendo julgado na casa do sumo sacerdote. Pedro estava do lado de fora no pátio e Pedro do lado de fora do pátio era possível ver a Jesus, talvez num alpendre ou num segundo andar, numa posição mais elevada. E então, depois do galo cantar, né, adivinha quem estava olhando diretamente para Pedro? Jesus. Isso mesmo. O nosso amorável Jesus. Lucas, capítulo 22, versos 60 a 61, diz assim, porque Pedro estava sendo apertado de que era um dos apóstolos, mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes, que passa, homem, não lo entendo, né? Eu não entendo o que você está falando. E ele era galileu, então ele falava aramaico, e então o cara estava provavelmente falando em hebraico com ele, e ele pretendeu então que não conhecia, né? Mas quando ele terminou de dizer essas palavras,
Lucas diz, e logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Como quem tem controle absoluto de todas as coisas, e é Senhor soberano de tudo, e sabe todas as coisas, mesmo no meio do julgamento, da intensidade daquelas acusações, daquele esbofeteamento, daquelas cusparadas, no meio de tudo aquilo, Jesus volta o seu rosto para o lado de fora da casa, exatamente na direção de Pedro, e os seus olhos travam uns nos outros. E a Bíblia diz, então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Chega a arrepia, né? É arrepiante realmente a força dessas palavras. O Senhor enxerga tudo, sabe tudo, mas como eu falei, tem mais ainda. Ele não somente enxerga o que nós fazemos, isso aí também todo mundo pode enxergar, né? O que nós fazemos às claras, mas o Senhor enxerga e sabe o que nós fazemos às escondidas, né? Mas tem mais. Domingo passado até brinquei com o Dani, quando eu falei sobre isso, mas eu quero enfatizar essa verdade mais uma vez, de que além do olhar penetrante, Jesus se apresenta no versículo 23, aí do capítulo 2, ele diz que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Ele não só sabe o que a gente faz, mas ele sabe o que a gente está pensando. Nossos sentimentos mais profundos, nossas ideias mais escondidas, que nós guardamos somente para nós, está tudo descoberto diante do Senhor. Não adianta tentar se esconder, né? E essa capacidade de conhecer todas as coisas desse jeito é, na realidade, uma forma muito clara de compreendermos que Jesus, para ter tal capacidade, ele precisa ser Deus. Somente Deus tem essa capacidade de conhecer o que cada um está pensando agora mesmo, né? De saber que tem alguém que está dizendo assim, o Alex com esse blá 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 dele, aí Deus está vendo tudo isso, né? Hoje você está pensando, está preocupado, agora são 8h20, o que será que aconteceu no primeiro tempo do jogo do Corinthians, né? Não, Luizão, nós somos corintianos, né? Então, não importa, o que você estiver pensando, o Senhor está ciente. Ninguém é perfeito, graças a Deus. Mas vejam, por exemplo, que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, Deus é que tem essa característica que Cristo atribui a si mesmo. Em Jeremias 17:10, nós lemos o seguinte: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações, né? E não é exatamente isso que Cristo fala no verso 26? Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Não era aqui não. Onde que era que eu tinha? Acabei de ver aqui. Aqui, desculpe. No verso 23. Eu falei 23 e comecei a ler 26. Verso 23, no finalzinho do verso, diz assim: e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Mesma coisa que Deus fala lá em Jeremias 17:10. E em Atos 15:8, no Novo Testamento, diz que ora o Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera.
Deus que conhece os corações. Portanto, não se engane, seja para o bem ou para o mal, né? Seja para o bem ou para o mal, o Senhor Jesus sabe todas as coisas. O que isso possa nos encher de grande temor, que antes de alimentarmos algum pensamento maldoso ou ruim, ou queremos prejudicar alguém, ou de tomarmos uma decisão que não vai ser muito sábia, possamos nos lembrar e que o temor de Deus se infunda em nossos corações a ponto de dizer não, por causa do temor de Deus eu não vou fazer tal coisa. Então, Cristo adverte a igreja em Tiatira. E a sua advertência, porque a igreja estava metida em dois pecados principais, que era imoralidade sexual, que é uma coisa muito comum, até nos nossos dias, e idolatria também é uma coisa muito comum, e nós já falamos que a idolatria não é só de ídolos, de imagens, a idolatria pode ser um parente, a esposa, um marido, um filho, um carro, a casa, algum objeto, alguma pessoa que a pessoa tem, e tem aquilo como um ídolo, ela realmente adora aquela pessoa, né? Ou aquele bem, etc. Então, Deus, ou Jesus Cristo, nos chama para o arrependimento. Agora, é muito importante nós entendermos que a Bíblia diz que Deus é longânimo. Alguém poderia me ajudar com essa palavra, longânimo? Ânimo longo, né? Ou em outras palavras, Deus é paciente. Deus é paciente. Ele tem ânimo longo e é paciente. Por isso ele deu ao povo de Tiatira, né? E para essa mulher chamada Jezabel, a oportunidade de se arrepender. Ele deu um tempo para eles, né? Quando e o tempo de Deus nunca é como o nosso tempo. Quando nós vemos uma injustiça sendo feita, nós gostaríamos que a justiça fosse feita imediatamente, certo? Queríamos que o mundo desabasse logo de uma vez em cima da cabeça dessa pessoa, ou daquela pessoa. Esse é o nosso interesse, é esse. Mas Deus é longânimo. Então não confunda Deus conosco, porque nós queremos as coisas de um jeito, mas Deus planeja de outra maneira. Quando Deus decidiu dar cabo de toda a criação, trazendo um dilúvio de águas, e ele avisou a Noé, disse: olha, Noé, eu resolvi dar cabo de todo ser humano, juntamente com todos os animais, com tudo que tem fôlego de vida e rasteja e anda sobre a terra. Porque, logicamente, os animais aquáticos não iriam morrer, né? Mas tudo que precisa de oxigênio do lado de fora da água iria morrer. E Deus disse assim: mas não vai ser de uma hora para outra, não vou fazer isso assim, de supetão, né? Porque o meu espírito não vai lutar contra o homem para sempre, mas eu vou dar um prazo. E olha como Deus é longânimo. Sabe o prazo que Deus deu? Foi de 120 anos. Vocês acham isso um prazo razoável ou não? É razoável? O que você acha, Pamela? Razoável? 120 anos? Razoável, né? Por quê? Porque esse foi o tempo que Noé demorou para construir a arca. Então Deus disse: olha, durante os 120 anos que você estiver construindo a arca, a porta do arrependimento estará aberta. Quem quiser vir e entrar na arca, poderá entrar.
Infelizmente, o que a gente sabe é que Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras e os animais que Deus enviou foram os únicos que entraram na arca, porque o homem tem o seu coração mesmo empedernido. Mas Deus não muda, Ele continua sendo longânimo, né? Então, Deus deu um tempo para que a mulher, essa falsa profetisa, no versículo 21, aqui do capítulo 2, diz assim: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. É como o povo dos dias de Noé. Imagina quantas vezes os caras vieram até lá, viram ele construindo em plena terra seca. Ele não estava construindo à beira-mar. Ele estava construindo num local ermo, longe de água, né? E aí é o seguinte, estou construindo esse barco aqui, nós vamos entrar nele, porque Deus vai fazer cair um mundo de água. Aí os caras saíram de lá e faziam assim um para o outro, Noézinho, coitadinho, né? Ele estava com 500 anos já, então Noézinho já está meio variando, né? Então, a grande verdade é que quando chegou o dia certo, a Bíblia tem uma expressão muito interessante, diz que depois que Noé e a sua família entraram na arca, depois que os animais todos entraram na arca, estavam todos acomodados, antes de começar o dilúvio, Deus fechou a porta por fora, para que Noé não pudesse abrir, porque certamente muitos devem ter vindo correndo, gritando: Noé, nós acreditamos, quando os pingão de chuva começaram a cair, agora a gente crê, mas não havia nada que Noé pudesse fazer, né? Então, deu um tempo. Então, esse mandamento do Senhor, de se arrepender, é um mandamento que serve para todos nós o tempo todo. Todos nós temos algo do que se arrepender. Aqueles que conhecem o Senhor Jesus devem ser sensíveis ao seu chamado para o arrependimento. Jesus não quer forçar nossa teimosia, porque nós somos frágeis. Vocês sabem disso, né? Vocês sabem que nós somos frágeis? Nós somos frágeis. Uma vez o filho do seu João Manfrinati, o filho do meio, o Gui, essas coisas de moleque mesmo, né? E apesar que ele já era maior de idade nessa época, mas atitude típica de moleque. O que ele fez? Ele estava numa bicicleta, e aí um amigo na moto, e ele então pegou uma carona na moto do amigo, né? Ali no Distrito Industrial, no primeiro Distrito Industrial, ali quando você vira à esquerda e tem aquela pista dupla, né? Então, era naquela pista, só que eles estavam vindo de lá para cá, então estava na pista da esquerda, de quem olha para dentro do distrito, e de repente alguma coisa se descontrolou e ele então se soltou da motocicleta, né? Capotou com a bicicleta a 80 km por hora, vocês imaginem, né? A 80 km por hora, sem capacete, sem nada e tal. Um milagre que ele não quebrou nenhum osso, nem nada. Mas quando nós fomos lá visitá-lo, ele estava raladinho, parecia que tinha passado num ralador, né? E aí eu disse para ele: olha, essa experiência que você passou, ela serve para nos ensinar várias coisas. A primeira coisa que ela nos ensina é que nós somos frágeis, quebráveis, e se a gente não se proteger e não se cuidar, a gente acaba quebrando. E é por isso que Jesus não quer forçar a nossa teimosia, porque se ele forçar, vai acabar quebrando a nossa espinha, vai acabar quebrando a nossa cabeça, derramando o nosso cérebro no chão.
A gente diz, olha, não vou forçar nesse sentido, né? Então, a situação, eu acho que muitas vezes se parece com a forma como Jesus se relacionou com Jerusalém. Mateus 23, 37 diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Não força a nossa teimosia. A oferta está aí. Você não quer, não vai forçar. Mas é bom nós sabermos, né, que quando nós resistimos à direção de Deus, e se somos filhos de verdade, porque a Bíblia também diz assim, olha, se você está vivendo a vida na base do larararará, e Deus não tem agido para te disciplinar, é bom você verificar se você é filho de Deus mesmo, porque talvez você não seja, então Deus não está nem aí com você. Então ele diz, cuidado que tem gente bastarda, achando que é filho de Deus, e tem gente que é filho de Deus, e o verdadeiro filho de Deus, quando não anda conforme o que Deus quer, o pai vai lá e, né, é como Luizão. Luizão, quando ele fala lá com os gatos dele, você precisa ver, os gatos respeitam. Quando ele fala com os netos dele, os netos também respeitam. Ele tem uma voz especial que ele usa para indicar que a coisa chegou num nível de gravidade séria, né? Então, Deus fala conosco e Ele quer nos corrigir. Por isso que Apocalipse 22, 22, nós lemos o seguinte: como a mulher não quis se arrepender, né, de sua prostituição, veio uma disciplina. Verso 22, eis que há prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então Deus primeiro vai trabalhando conosco, criando algumas dificuldades, né? Criando problemas para nós, para ver se a gente acorda e se volta para Ele, diz, opa, peraí, o que está acontecendo? Por que é que eu estou passando por essa situação? Por que é que eu fiquei doente? Pior, por que é que meu filho ficou doente? Porque isso perturba a gente mais do que qualquer outra coisa, né? A Simone costuma dizer, não tem nada que me tire mais do sério do que um filho meu doente, né? Isso quando nossos filhos eram menores e ficavam doentes e tal, agora eles não ficam mais doentes, né? Quer dizer, pelo menos não assim daquele jeito, né? Precisa ser muito sério para eles ficarem realmente doentes. Então, agora, se a gente insiste em não se arrepender, então sabe o que acontece? Nós podemos esperar o juízo de Deus. Aí não é só uma disciplinazinha, uma palmadinha, mas um juízo mais severo que virá, como aqui está escrito no verso 23. Diz assim, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Não quer se arrepender? Não quer andar no meu caminho? Você vai sofrer as consequências. Não se iluda. Não pense que... Por isso que eu digo assim, aquela ideia de que Deus sempre é um cara bacana, né? Não, Ele fica indignado. Quando Ele percebe que nós estamos querendo brincar com Ele, deixa eu dizer uma coisa para você, não brinque com Deus. Brincar com Deus é como você brincar com
um cabo de alta tensão. Alguém sabe quantos 1000 volts tem num cabo desse de alta tensão? Quanto? 13.000 volts, exatamente. Muito bem, João. Apesar de encanador, você entende um pouco de eletricidade também. 13.000 volts. Cada cabo daqueles lá, que normalmente são 3, né, tem 13.000 volts. Agora, você quer brincar com um cabo de 13.000 volts? Eu acho que você não gostaria de brincar com um cabo de 13.000 volts. Né? Então, imagine, então, brincar com o Deus Todo-Poderoso. Né? E aí, então, o mesmo Jesus, que tem os olhos como chama de fogo, vejam aí no versículo 18, que ele diz uma outra coisa, ele diz assim, tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Já viram o bronze polido, não? Já viram? É bonito, né? Mostra aí para todo mundo ver o bronze polido. Olha, parece ouro, né? O bronze, vocês sabem, ele não é uma liga natural, né? Não é um minério natural, ele é uma liga, uma fusão, né, de cobre com estanho. Né? Então, às vezes ele se parece mais com o cobre, dependendo da quantidade de cobre que recebeu, às vezes fica um pouco mais claro, se parecendo mais com o estanho, porque o estanho não tem coloração, é uma cor meio branca, né? Então, vocês podem ver que bronze polido é uma coisa... E é pesado. Quando você funde o cobre com o estanho, ele fica mais pesado que o cobre e mais pesado que o estanho. Né? Então, Jesus diz, os pés são semelhantes ao bronze polido. Isso quer dizer o quê? Que aquilo que ele pisa vira pó. Vira pó. Né? Então, as palavras todas estão na Bíblia, não é para nos impressionar, né? É para infundir temor genuíno em nossos corações. Quando a Bíblia diz que Jesus tem pés de bronze, está usando uma figura que indica que ele pode pulverizar por completo aquilo que ele pisa. Então, se nós... Vejam que o processo que nós vemos aqui é esse. Primeiro, Jesus Cristo denuncia o pecado, que nós vimos na semana passada, e o pecado era de imoralidade sexual, o pecado era de adultério, Jesus denuncia esse pecado. Agora Jesus nos chama ao arrependimento. Se a gente ouvir, muito que bem, se não ouvir, então o próximo passo, se somos mesmo filhos de Deus, é dar umas palmadas no traseiro da gente para botar a gente no caminho certo, ou então vamos ter que encarar a dura realidade do juízo de Deus. E aí a coisa é mesmo com pé de bronze, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E antes de passar para a conclusão, onde eu quero aplicar um pouco algumas dessas verdades, eu quero deixar com vocês 2 versículos muito importantes. 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 e 10, que diz assim, porque alguns crentes, às vezes, pensam que podem dar um nozinho em Deus, né? Mas, na verdade, não podemos. Paulo diz assim, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Injustos aqui é um termo genérico. Agora, o que são os injustos na prática? São isso aqui, ó. Não vos enganeis, nem os impuros, né? Gozado, porque nós estamos falando de imoralidade, estamos falando de idolatria, e as 2 primeiras coisas aqui é impureza, que é a impureza moral, nem os idólatras, depois ele se torna mais específico quanto aos pecados sexuais,
O primeiro da lista é nem adúlteros, porque as igrejas têm se mobilizado contra os gays e tolera o adultério livremente dentro das igrejas, né? Pastores adulteram, líderes adulteram, ninguém fala nada. Agora, se aparecer um jovenzinho lá, desesperado, sofrendo, querendo ajuda, porque está sentindo atração por outra pessoa do mesmo sexo, seja mulher, seja homem e tal, então, lógico, imediatamente tratado com a maior rispidez, dureza, pecador, inveterado, vai ser expulso da igreja, etc. e tal. Então, a gente tem que tomar cuidado que Deus condena todos esses pecados, inclusive o adultério. Os efeminados, que são os homossexuais passivos, os sodomitas, que são os homossexuais ativos, os dois lados são condenados, que aqui no Brasil, com essa ideia de machão, né? Nós somos muito machos aqui nesse país, machucado, mas somos muito machos nesse país. Tem muito cara que acha que porque ele é ativo na relação homossexual, ele não é homossexual, porque eu sou o cara ativo. Eu sou o cara que vou lá e banco macho. O outro lá que banca a fêmea. Mas a Bíblia diz que os dois são homossexuais. Não tem esse negócio de que você é machão e o outro lá é efeminado. Sodomita, homossexual ativo, efeminado, homossexual passivo. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, nenhuma das pessoas que tem isso como prática constante em suas vidas poderão herdar o reino de Deus. Hoje de manhã nós ouvimos o testemunho de um homem aqui que durante 14 anos, ele é um homem, mas ele queria ser uma mulher. E ele foi travesti, drogado, enfim, viveu essa vida podre, nojenta, até que Deus o resgatou. Agora faz 10 anos que ele está limpo, livre e que entende perfeitamente o plano de Deus na sua vida e deseja seguir na direção de Deus. Hoje de manhã nós tivemos esse testemunho desse senhor que veio aqui, que trabalha com uma missão lá em São Paulo, chamada Missão Sal, que vão nesses lugares, nos guetos mesmo, aquilo que eu chamo de no esgoto da humanidade, né? Onde você encontra essas pessoas que dormem nas ruas, fazem suas necessidades nas ruas, usam uma roupa até a roupa apodrecer no corpo, depois eles aproveitam que o Luquinha está distraído, roubam R$10 dele quando ele vai lá para São Paulo, né? Na ambulância, dão uma olhada lá dentro, vê que ele deixou R$10 lá, ou 20 para pagar o pedágio, eles roubam esse dinheiro, com esse dinheiro eles vão num lugar e compram uma outra roupa, e aí eles usam essa nova roupa, até a roupa apodrecer, até vai ficando escura, preta, até ficar impraticável, aí fazem de novo esse esquema. Então, vamos concluir. A maioria das pessoas nesse mundo, e muitos crentes, se enganam. Vocês lembram do Salmo 53 que a gente leu, não? O primeiro versículo diz o quê? Que o incrédulo diz no seu coração, não há Deus. Não existe Deus e Deus também não vê nada, né? Se enganam quando pensam e até falam que Deus não vê, ou Deus não vai julgar. Deus é um cara bacana, meu. Jesus é amor. Jesus é um cara bacana, não vai ter julgamento, não vai ter nada. Mas não confundam essa demora de Deus em julgar, porque, como eu falei, Deus parece demorado em julgar porque Ele é longânimo. Muitas pessoas
quando ouviram a mensagem do Evangelho e ouviram que Jesus ia voltar e que o fim estava próximo, etc. e tal, passadas algumas décadas, começaram a questionar os cristãos. E aí, onde está a promessa da vinda do Senhor? Né? Cadê a promessa que ele ia voltar, que já passaram 50 anos, 60 anos e nada? E Pedro escreve na sua segunda carta e diz assim, olha, o Senhor não está atrasado, como alguns o julgam que ele está atrasado, mas sendo longânimo, ele não quer que ninguém se perca. Então, ele está pacientemente esperando para que o máximo de pessoas possam ser salvos. E aí, Pedro diz assim, olha, nós temos que entender uma outra verdade, que para Deus está fora do tempo. Nós estamos no tempo. Nós vamos envelhecendo. Esse ano eu fiz 60 anos. Esse corpinho de 40, mas a idade é 60. Né? Então, o tempo passa para nós, mas para Deus não há tempo. Tanto que Pedro diz, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um único dia. Nós podemos dizer que um dia para o Senhor é como 1 milhão de anos, e 1 milhão de anos como um único dia, tanto faz. O número que você usar aí, esse número que Pedro usou, não é um número fixo, não é uma coordenada fixa, é um número aleatório, né? Que usou apenas para nos ajudar a entender que para Deus o tempo é irrelevante. Nós aqui precisamos nos arrepender durante o tempo que se chama hoje. Então, Deus é longânimo e Deus é paciente. Mas da mesma maneira como Deus fixa um tempo determinado para julgar uma nação, por exemplo, Deus fixa o tempo para julgar todos os países, mas esse tempo é fixado muitas vezes em séculos, não é em décadas, mas em séculos. Quando ele chamou Abraão e falou para Abraão, olha, Abraão, eu vou dar essa terra para você e para os teus descendentes, só que não pode ser agora. Por quê? Porque a terra era habitada. Como é que Deus ia desalojar um povo para colocar outro no lugar? Ele disse, mas daqui 400 anos, a medida que eu estabeleci de pecado para esse povo cometer, porque os pecados da gente vão sendo acumulados como água numa vasilha. A medida que eu estabeleci aqui em cima, para os pecados desse povo se completarem, vai demorar ainda 400 anos para se cumprirem. Mas quando se cumprirem, aí eu vou julgar esse povo, e o meu julgamento vai ser expulsar eles dessa terra. E eu vou usar vocês para expulsar eles da terra. Passados 600 anos que Israel entrou na terra prometida e expulsou as nações que estavam lá, Israel, a medida dos pecados de Israel também bateu no limite. E aí o que Deus fez? Deus trouxe os assírios para destruir a nação de Israel. Passados mais 100 anos, a medida da iniquidade do povo de Judá bateu no limite. Deus trouxe os babilônios para destruir aquela nação. E assim é que Deus age. Mas não é no nosso tempo, é no tempo dele. Agora, eu quero advertir a todos vocês que, no nosso caso, como pessoas físicas, né? Pessoas físicas, espero que a Receita Federal não me impeça de usar essa expressão, né? A gente, como indivíduos, logicamente o tempo não pode ser contado em séculos, porque nós não vivemos séculos, né? Nós podemos viver 1 século e entrar no 2º século, mas nós não vamos viver 2 séculos, né? Nós temos aqui a irmã Odete, está com 97 anos. Ela está próxima de completar 1 século, né? Mas não vai viver 2 séculos, né? E agora, então o que acontece? Na nossa vida, quando nós
pecamos, como Deus é longânimo, às vezes Deus diz para si próprio o seguinte: olha, em relação ao Alex, nós vamos esperar 5 anos para ver se ele muda de vida, para ver se ele emenda os caminhos dele, para ver se ele passa realmente a ser um bom crente, etc. e tal, entendeu? Quanto ao João Vilarim, nós vamos esperar 10 anos. Quanto ao Ricardo, 15. Quanto ao Vinícius, 20. Né? Quanto ao Luizão, não pode ser muito, né, Luizão? Tem que ser uns 30 no máximo, né? Então, Deus fixa um tempo, né? Então, não se iluda pela demora. O cara peca, assim, pô, nada aconteceu, Deus não vai me castigar. Não se iluda, porque Deus está esperando que você se arrependa. É por isso que Ele não baixa o porrete. Porque se Ele baixar o porrete, como eu falei, nós somos frágeis, a gente pode se quebrar. Então, é melhor não. Mas o juízo de Deus virá mais cedo ou mais tarde, com todo rigor, sobre a vida de todos os que tratam Deus e as coisas de Deus com desdém. E alguém poderia perguntar: como assim com desdém? O que é desdém? O que é desdém? Pouco caso, desprezo, né? Mas não é verdade que nós tratamos a leitura da Bíblia com desdém? Né? A gente não lê a Bíblia mesmo todos os dias, com afinco, com dedicação, querendo aprender coisas novas. Não é verdade que a gente trata a oração com desdém? Nós temos um grupo de oração aqui dessa igreja, a igreja tem 9 anos, o grupo já existia antes da igreja, está com 16, 17 anos, e é incrível que a nossa média de pessoas que vêm orar ali com a gente é 12, 13, 14. Só hoje à noite aqui nós temos mais de 30 pessoas. Por que na reunião de oração a gente só tem 12, 13 pessoas? Eu sei que alguns não podem, estudam à noite, etc. e tal, mas a grande maioria pode e poderia estar conosco ali, e como isso é importante. A mesma coisa com as nossas obrigações com Deus, né? Nossos compromissos com os cultos, o estudo bíblico, a reunião da mocidade, o encontro de casais, etc. Tudo é tratado com desdém. Não temos nenhum compromisso realmente sério com Deus e de longo prazo, né? Então, nós precisamos, ou muitas vezes, desculpe, nós pensamos que basta eu ir uma vez por semana na igreja e estamos salvos. Vamos uma vez por semana e estamos salvos. Melhor você pensar um pouco com maior profundidade. Você acha mesmo que Deus espera apenas isso de você e de mim? Que a gente vem aqui, por exemplo, no domingo à noite e está tudo resolvido por toda a eternidade? Que você não precisa estender a mão para o seu irmão quando ele estiver em necessidade? Que você não deve orar pela tua irmã quando ela está precisando? Que você não precisa ler realmente sua Bíblia todo dia para receber a orientação de Deus? Não, veja, eu estou falando francamente com vocês, porque essas são as coisas com as quais eu também luto, né? Então, Deus deseja um compromisso da nossa parte que seja integral. Nada de farinha branca, aqui é farinha integral. Deus deseja um compromisso integral. Deus deseja ocupar o centro das nossas vidas, e não a periferia que muitas vezes nós dedicamos a Ele. Fica quietinho aí,
Que no domingo eu vou lá na tua igreja lá, mas agora fica quietinho aí. Não se mete na minha vida, não. Deus deseja ser o número 1 na nossa vida. Não a sua mulher, não a sua filha, não a sua neta, não o seu carro, não o seu trabalho. Deus quer ser number 1. Que quer dizer número 1. Né? Qualquer coisa menos do que isso que nós falamos, podem ter certeza que estamos nos dirigindo para, primeiro, recebermos uma disciplina do Senhor. E segundo, se não nos arrependermos, um severo juízo da parte de Deus. Então, como agora nós vamos passar para a parte da confissão, você não gostaria de aproveitar hoje, baseado no sermão de hoje, a oportunidade e se arrepender diante de Deus com toda a sinceridade e de todo o coração e pedir que Ele perdoe todos os seus pecados e restaure você. Se você disser para Deus, ó Deus, eu realmente tenho brincado com o Senhor e eu gostaria de mudar, eu gostaria de ser uma outra pessoa, de ser um crente mais batuta, mais firme, mais dedicado. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui só de passagem. E o nosso tempo sobre a terra é curtíssimo, brevíssimo. Conversa com a Aldete, pergunta para ela. Ela tem 97 anos, pergunta para ela. Odete, você está cansada dessa vida? Ela fala, que vida? Eu nem vi a vida passar. Passou assim, ó, nem percebi. Passou depressa demais. É o que ela vai dizer. Ela não é, dona Odete? Não é o que a senhora tem me dito sempre? É? Que a senhora não viu o tempo passar? Olha aí. Ela não viu o tempo passar. Então, como agora a gente vai ter um tempo dedicado a isso, aproveite a oportunidade para confessar a Deus e se acertar com Ele, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Você pode ser quem você for, mas, como eu também, você não tem a mínima noção do que o amanhã reserva para você. Ok? Então é bom que hoje à noite você vá para casa em paz, reconciliado com Deus, desejoso de mudar, porque a gente não sabe o dia de amanhã.